Novembro Azul chega para alertar sobre as doenças masculinas, com ênfase no câncer de próstata. O câncer de próstata é bastante comum, porém por falta de conhecimento ou por medo, muitos homens evitam procurar ajuda. Por isso, a campanha de prevenção ao diagnóstico precoce do câncer de próstata, promovida pelo Novembro Azul, é de suma importância. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estima que mais de 65 mil novos casos sejam identificados em 2020. O câncer de próstata tem diversas formas de se manifestar e fatores de risco que podem aumentar a possibilidade do seu desenvolvimento. Participa da conversa de hoje o doutor e professor da Univates, Juliano Moreira, para esclarecer dúvidas sobre o assunto, além de conhecer a história do videomaker Michael Schnorr, que venceu um tumor nos testículos e compartilha sua história com os amigos, para reforçar a importância do diagnóstico precoce às doenças masculinas. Michael tem 27 anos e possui uma empresa de filmagens. Aos 24, descobriu o tumor e na mesma semana buscou tratamento. Desde então, ele conversa com pessoas de diversos lugares para contar sua experiência e ajudar outras pessoas no diagnóstico. Eu sou Vinícius Malman. Eu sou Leonardo Seibel e esse é o Escuta Essa Conversa, o podcast da Univates. Então, doutor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu gostaria de começar te perguntando quais são os principais sintomas do câncer de próstata e como é possível identificá-los. Bom, os primeiros sintomas do câncer de próstata. O problema é que, em geral, a patologia ela é assintomática, né? As pessoas não sentem sintoma algum até que o câncer esteja no estado avançado. Normalmente, quando se sente alguma coisa, isso pode manifestar como uma urina frequente, uma dificuldade para urinar ou até um jato mais interrompido, né? Uma vontade de urinar mais frequentemente à noite, sangue na urina, né? Ou até em na ejaculação, né? Eventualmente algumas dores embaixo do ventre. E doutor, a partir de quantos anos é preciso acender o alerta e começar a realizar os exames? De primeiro grau, pai ou irmãos com história de câncer precoce, ou que tenham mais de 50 anos, deve conversar com o seu médico, fazer uma decisão em conjunta para decidir se vai optar por fazer o rastreamento ou não do câncer de próstata. E professor, e se o homem não tiver histórico de câncer na família, isso anula as chances dele ter algum problema no futuro? Não anula a chance de se desenvolver o câncer de próstata, porém o que se sabe é que homens que têm histórico familiar, especialmente entre pai e irmão, primeiro grau, né, e especialmente entre pai e irmão, irmãos é uma relação um pouco mais forte, sim, existe uma chance muito maior de desenvolver o câncer de próstata, tá? Mas em medicina a gente trata de probabilidades, então familiares de primeiro grau que tenham histórico de câncer antes dos 65 anos, se apresentou nesse familiar, sim, essa pessoa tem uma chance maior, mas não anula o risco de ter. E quais são os principais mitos e verdades sobre o câncer de próstata? É uma discussão ainda muito polêmica na área médica, né? Se opta ou não por fazer rastreio, mas a grande discussão é se opta por fazer o rastreamento de câncer de próstata, se encontra alguma coisa, o que se fazer com isso, né? Se vai se proceder fazer algum procedimento ou não, uma vez que os procedimentos não são isentos de riscos, né? Outra questão, o principal mito também é com relação ao PSA, né? Que é uma substância produzida pela próstata, especificamente pela próstata, e que ele pode estar normal mesmo em situações de câncer de próstata, ou pode estar elevado, inclusive na maioria das vezes ele está elevado em patologias benignas da próstata, né? Como um crescimento benigno da próstata, que a gente chama de hiperplasia benigna da próstata, ou com inflamações, né? Infecções na próstata também, como prostatite. E doutor, além do câncer de próstata, o Novembro Azul também é dedicado para outras doenças masculinas. O que a gente pode usar de exemplo e como prevenir elas? Ótima pergunta, tá? Então, assim, além do Novembro Azul a gente falar sobre a questão do câncer de próstata, né? É um momento de reflexão sobre a saúde do homem como um todo. Então, eu elencaria algumas coisas muito pertinentes sobre a saúde em geral das pessoas, que talvez seja até muito mais prevalente do que o próprio câncer de próstata. Então, alimentação saudável, né? A ideia de como é que a pessoa está se alimentando, qual a quantidade de grãos, vegetais, né? De carne magra,
a questão das atividades físicas, né, que é conhecidamente um fator de proteção para inúmeras patologias crônicas e redução, inclusive, da mortalidade. Eu atentaria também à questão da saúde sexual, né, de como é que esse homem está com relação à sua satisfação sexual, também atentar para questões das doenças relacionadas ao sexo, né, que são extremamente prevalentes, né. Atentar também para a questão nesse campo com relação à testagem para as doenças sexualmente transmissíveis, que são oferecidas nas unidades básicas de saúde e em diversos locais de saúde também. É um teste absolutamente gratuito que nos pode trazer inúmeros benefícios de detecção precoce de doenças, né? Além disso, a medição, a aferição da pressão arterial é uma medida simples que se faz no consultório, que é necessário alguns cuidados para a sua correta aferição, mas que pode diminuir inúmeras consequências aí na vida, né? Além disso, se preconiza também uma medida de lipídios, né, de colesterol, ao menos entre 5 e 5 anos após os 35 anos de idade, né? Aqui na nossa região eu atentaria também para a questão de câncer de pele, né, para o homem observar a sua pele e ver algum sinal de que mudou característica, tamanho, forma, né, cor, enfim, pelo risco de malignização de algumas lesões de pele. Também eu acho interessante os homens observar as suas evacuações para se perceber algum sangramento anal, ou alguma outra alteração, enfim, que procure o seu médico clínico geral, né, ou proctologista para tentar sobre essa questão também, especialmente em pessoas que tiveram parentes com histórico de câncer intestinal na família. Além disso, a gente também tem que pensar sobre a saúde bucal, né? Quando é que essa pessoa foi a última vez no dentista para avaliar. Importante também e muito menosprezado são as questões de câncer de testículo, que acho que é importante os homens saberem que é importante palpar o testículo, né, para saber se tem alguma lesão, identificar precocemente alguma nódulo, alguma massa, alguma coisa que esteja crescendo ali fora do habitual, né. Interessante também a gente ver a questão de visão, como é que a pessoa está enxergando, controle adequado do peso, né, que é conhecidamente um fator que a obesidade está extremamente associada com o desenvolvimento de câncer, isso já é super conhecido. Atentar sobre o tabagismo, né, e estratégias também para diminuir tanto o tabagismo quanto o excesso de bebida alcoólica, né. E lembrar também como é que anda a saúde mental, né, especialmente em tempos de pandemia, a gente falar sobre como é que anda a nossa saúde mental, né. A gente sabe que quando não estamos em saúde mental adequada, a gente tem uma probabilidade maior de violência, acidente de trânsito, estresse, conflitos, né? Às vezes até eventos como o suicídio, né? E ninguém melhor do que os familiares próximos ou até colegas de trabalho, pessoas do convívio dessa pessoa, para perceber quando alguém não está no seu melhor estado emocional, né? Agora, chegando no verão, eu atentaria também para a questão de afogamentos, né, aqui na região. E hábitos saudáveis, manter uma atividade física, né, atividade coletiva preferencialmente, que as pessoas tenham uma vida social dentro dos respeitos à pandemia aí, com relação aos métodos de proteção, né, para a transmissão, dormir bem, né, atentar também para a questão das vacinas, né, os adultos têm que fazer vacinas também, não são tantas quanto as crianças, mas existe um calendário vacinal para adultos e basicamente é isso. E é justamente este assunto que vamos abordar com Michael Schnorr. Mas vamos deixar ele se apresentar e contar a sua história pra gente. Tudo bem, Michael? Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por aceitar participar com a gente e contar a tua história. Tudo certo, sou o Michael Schnorr, tenho 27 anos, eu sou videomaker e obrigado pelo espaço para dividir um pouco minha história e para quando vier ajudar alguém que possa estar passando ou passou pelo mesmo caso. Com toda certeza. Michael, então para começar, consegue contar pra gente como foi essa descoberta do tumor que tu teve e o que tu sentiu quando tu descobriu? Começou em dezembro de 2016, que eu comecei a sentir os primeiros sintomas. Na real, um sintoma que é o principal, que eu comecei a sentir um testículo, ele aumentou de tamanho e ele ficou bem duro, tipo, muito diferente do outro, dá pra notar muito assim a diferença. E eu, como qualquer pessoa normal hoje em dia, fui pro Google, né?
E lá, normal, né? Câncer, 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 câncer. Só que uma coisa que me chamou muita atenção foi o seguinte, que é os sintomas, digamos assim, uma torção, uma infecção, normalmente é os mesmos sintomas. A diferença é que sente dor. E eu não sentia dor nenhuma dor, somente o tamanho diferenciado no caso. Nem um incômodo no local, assim, nada? Não, dor nenhuma. E justamente esse é o diferencial que faz tu saber, já antes de ir no médico, tu ter uma noção se é ou não é o câncer. Uhum. Porque a forma que ele age não te dá dor, a não ser que ele já esteja em estado avançado. Ao menos foi isso que eu pesquisei, né? Uhum. E eu já não estava mais conseguindo dormir, né? Porque eu pensei, vai que passa, né? Passou 1, 2 semanas, assim, e fui sentindo que foi se agravando mais, né? Ali quando tinha umas 3 semanas já, daí eu desisti de esperar, larguei como é que se diz, o orgulho de lado, né? Sim. Aquele negócio, homem não precisa ir no médico, tudo passa, né, e tal. E informei para alguns amigos meus e tal sobre a situação e com meus pais e fui atrás de um médico para ter certeza do que estava ocorrendo, né? E foi um processo muito rápido até, isso ajuda muito, mas foi na quarta-feira, se não me engano, eu liguei pro médico, eu consegui uma consulta com desistência na quinta-feira, daí na quinta-feira de tarde eu fui lá, ele pediu um exame de emergência para sexta já, eu fui fazer o exame, na sexta de tarde já voltei com o exame para ele confirmou o caso e na sexta de noite já operamos. Então foi uma coisa que não deu nem tempo para se desesperar, sabe? Tipo, ele sempre frisou muito isso, que quanto antes for feito essa cirurgia ou o procedimento, melhor, pela questão de que ali onde ele está de inicial, ele não é muito prejudicial. Uhum. O problema é se ele começa a se espalhar. Então, quanto antes retirar, melhor. E até foi engraçado, porque ele falou, semana que vem, esse final de semana não consigo, semana que vem eu vou estar em tal lugar, de repente consegue mais pro final de semana, daí eu falei, e hoje? Porque eu já tava, tipo, eu tava na real até foi engraçado, porque minha mãe tava junto, e ela se apavorou, a hora que ele falou, confirmou, né? Imagina. Que era um câncer maligno e tal, ela se apavorou do meu lado, e eu tava de boa porque eu já sabia, como eu pesquisei bastante antes, eu já tinha aceitado, então foi bem de boa. Então, tipo, ela tava ali apavorada e eu já querendo fazer logo a cirurgia, tipo, ela não sabia o que fazer, eu já sabia tudo que tinha que fazer logo, né? Sim. Pela questão que eu fui atrás de informação, sabe? Isso faz muita diferença. Uhum. Buscar se informar, né? Isso. E daí, quando o médico topou, então, fazer no mesmo dia mesmo, eu só fui pra casa pegar minhas coisas e já fui pro hospital. Tipo, foi coisa muito rápida. Cara, e o que te preocupou mais na hora do diagnóstico mesmo, assim? Eu acho que não do doutor, mas naquele momento que tu parou pra pesquisar no Google mesmo e tu percebeu que poderia ser câncer. O que mais te preocupou, assim? O que veio na tua cabeça? Isso é bem difícil de explicar, porque passa muita coisa na cabeça, o cara sempre pensa nas piores possibilidades, né? Uhum. Que o cara vê esse negócio de câncer, acho que é só nas novelas, nos filmes ou com os outros, né? O cara nunca se imagina que vai acontecer com o cara. Ainda mais que eu tenho uma família bem grande, meu pai tem 9 irmãos, se não me engano, e não tem casos disso na família, sabe? Uhum. Então, eu ali assim, tipo, aparecer com isso pra mim foi um negócio, tipo... Por que eu? Sabe? Aquele negócio que o cara começa a se perguntar, sabe? Tipo, o que vai acontecer comigo? Tu fica meio apavorado. Tu já começa a ver até a vida com os outros olhos, sabe? Que brincam, passa um filme da vida, tipo, tu começa a imaginar muitas coisas. Então, tipo... E só quem vive aquele momento sabe qual é que é a sensação, né? Então... Isso. E justamente eu tava assim porque eu não tava tranquilo pela questão que eu não tinha as informações. Até quando eu fiz a cirurgia... Até o próprio doutor me tranquilizou, que ele passou várias informações durante a consulta, falando até de pessoas famosas, de gente muito conhecida que já tiveram, e pessoas, às vezes, ao nosso redor. Depois da cirurgia, eu descobri que tinha um amigo que já tinha feito isso, então, tipo, ele também não tinha contado sobre isso. Parece que as pessoas têm, como falou antes no início da conversa, parece que os homens têm medo de falar sobre isso. Uhum. Acho que ele não tem um testículo, ele tá com câncer lá, não sei o que, vai tirar a masculinidade da pessoa, sabe? E, tipo, justamente isso fez com que a informação fosse mais difícil de chegar a mim, sabe? Então o Dr. Rossal foi muito bom, ele tranquilizou tanto eu quanto minha mãe, sabe? Mostrou casos e como isso se cura com uma certa facilidade
se for feito precoce, né, então o procedimento. Então, por isso é muito importante esse tipo de controle e de informação para nós, né? E principalmente até por causa da idade. A média de idade que esse câncer costuma acontecer é justamente ali na faixa dos 20 e poucos anos. E que é uma idade que o homem não se cuida muito, né? Tipo, não... E é uma idade difícil pro próprio homem se aceitar, né? Aceitar isso, que tem esse problema, isso. Né? Normalmente é com galera mais jovem que acontece isso. E como foi o teu pós-operatório? Tu disse que fez a cirurgia, foi bem rápido, né? Isso. E o teu pós-operatório, como foi? Assim, tratamento depois, né? Teve... A apreensão ficou em... vinha, eu acho que é a perícia que fala, que ia dizer então se tinha se espalhado ou não, né? Eu acho que é ali que eu fiquei com mais medo, porque questão de pós-operatório é bem tranquilo. É feito um corte bem simples, assim, aqui embaixo da barriga, assim, perto da virilha, bem pequenininho, tipo, é uma operação bem simples, tipo, eu só tinha que, claro, como qualquer cirurgia, tinha que ficar de repouso, né, por um tempo, mas depois que veio, então, a notícia que não tinha se espalhado e tal, que tinha dado tudo certo a cirurgia, então tranquilizou bastante, sabe? Mas é uma cirurgia muito tranquila, acho que ela não durou 1 hora, deu uns 40 minutos, assim, é uma coisa bem rápida mesmo. E uma coisa simples pra resolver um problema que poderia vir causar um problemão futuramente, né? Então, essa questão do precoce, de ter resolvido logo, é a diferença total do caso, sabe? Foi crucial no teu caso, né? É, isso aí. Cara, ainda sobre o pós-operatório, como foi pra ti a questão da quimioterapia? Isso é diferente dos outros cânceres, ou como funcionou pra ti isso? No pós-operatório, a quimioterapia depende muito do caso de cada paciente, sabe? Isso varia muito do caso, do paciente, é feito exame para ver questão de imunidade e tem vários fatores que encaixam a quimioterapia. Eu fiz com o Dr. Sevald, aqui no Bruno Borne, e ele comentou comigo que tinha chance do câncer voltar com o tempo. Se eu não lembro agora exatamente os números, mas era algo em torno assim, uns 40, 50% de chance. É alto até, né, se eu fizesse a químio, baixaria para uns 5%, 2%, algo assim, era uma diferença enorme, sabe? E eu topei fazer a químio, porque eu pensei, foi de boa até ali assim e tal. Mas depois de estudar meu caso, ele me receitou uma químio onde eu fiz todos os dias, durante 5 dias, a quimioterapia, então, que até é um processo que eu tava muito nervoso pra fazer. O cara também só vê isso na TV, eu não fazia ideia como funcionava, né? Pensei, meu Deus, vou entrar numa máquina, não sei como é que é. Uma coisa... O nome já assusta a gente, né? Sim. E daí, eu fiz aqui no Bruno Borne também, esse procedimento. Tu senta numa cadeira, bota um soro na tua veia. É praticamente isso, é um procedimento onde um remédio vai direto pra tua veia, então... que então é esse tratamento da quimioterapia. Acho até legal a forma que ele explicou como funciona a quimioterapia, né? Ele explicou meio por cima, uma forma popular, né? Que é como se o nosso corpo fosse uma floresta e o câncer fosse algumas árvores lá no meio, assim, que estão... No meio de todas aquelas outras árvores saudáveis, tem 2, 3 árvores, então, que são malignas para a floresta, né? Sim. E a quimioterapia é praticamente o desmatamento da floresta inteira para levar aquelas células, então, aquelas árvores que estão atrapalhando. Então, tipo, esse é o problema da quimioterapia, que eu me senti, assim, tu sente muito canseira, dá queda de cabelo, tu se sente acabado, assim, é uma sensação muito ruim depois que tu faz isso eu te pedi, é depois ou no momento que tu tá fazendo a quimioterapia? Isso, os primeiros sintomas vieram 2 dias depois da primeira sessão. Depois da primeira sessão foi de boa, na segunda também foi de boa, depois da segunda que começou a vir o efeito colateral, no caso, né? Porque ela agride o teu corpo inteiro, sabe? A quimio, ela ataca as células de reprodução rápida. E que no caso o câncer faz isso, né? Ele se reproduz muito rápido e tal. Só que nós temos nossas células também no corpo que fazem isso. Questão de unha, cabelo, por isso que elas caem, porque são atacadas pela quimio. Então, tipo, é um procedimento que te ataca no corpo inteiro pra eliminar aquela parte ruim, sabe? Tipo, não mira lá no câncer, ela mira no corpo inteiro. Então, por isso que muitas pessoas passam mal e a reação vai muito de pessoa pra pessoa. Eu parei de sentir gosto das coisas, eu fiquei bem enjoado, eu sentia cansado, vontade de dormir o dia inteiro. Então, tipo, foi assim, é bem ruim mesmo. E, claro, perdi cabelo, isso... Até, curiosidade, o cabelo começou a cair uns 15 dias depois.
Tipo, não foi logo, eu até pensei, já tenho pouco cabelo, né? Pelo menos vai manter o cabelo, né? Não, depois de uns 15 dias começou a cair o cabelo também. E fui pego por isso também. A sessão durou 5 dias, foram todos os dias, e depois eu fiz ainda mais 2 sessões a cada 30 dias. Tu fez 5 dias corrido todos os dias? Corridos todos os dias, Caraca. Foram todos os dias. Isso foi, como eu falei, dependendo da pessoa. Tem pessoas que eu conheci várias pessoas lá fazendo químio, né? Uhum. Tinha umas que já estavam há anos, que vêm a cada 15 dias. Tinha outras que vinham toda semana. Tinha umas que, tipo, é muito de acordo com cada paciente, sabe? Então, não tem como dizer, vai ser assim, sabe? A cirurgia é mais padrão. A cirurgia, normalmente, como foi feito comigo, é tirar do testículo fora, sabe? Sim. Mas a quimioterapia depende muito do caso. Porque tem casos que vão pra radioterapia também. Então, já aumenta as possibilidades. E Maicon, hoje, tu tem que fazer algum acompanhamento? Qual é a tua rotina hoje? Sim, depois do procedimento, a cada 3 meses tinha que fazer um exame de sangue, fazer tomografia, para ir acompanhando o caso. Depois de um certo tempo passou a ser de 6 em 6 meses, que é o momento que eu tô agora. Até agora com a pandemia, foi logo no início da história da pandemia um dos meus exames e... Meu atendimento foi por celular, só mandei os resultados pro médico, agora tô devendo mais uma visita para ele. Então, sim, tem que ficar acompanhando porque sempre tem uma chance mesmo que pequena, tem chance de voltar, né? Então, tem que sempre estar em acompanhamento e cuidando. Cara, então, desse momento aí que tu falou, desde os 24, que tu descobriu até aqui, o que tu tira de lição pra tua vida? E o mais importante, que orientação e o que tu passa para as outras pessoas, assim, que conversam contigo sobre o assunto, o que tu leva para essas pessoas? De lição que eu levei com isso, além de olhar a vida com outros olhos, que quando o cara tá ali nesse aperto, o cara enxerga as coisas diferente, é a questão de compartilhar informação. Que é muito legal que vocês estão fazendo, essa questão de falar sobre o assunto, me convidar para isso. Porque foi falta de informação de início. Se eu não fosse persistente de atrás sobre essa informação e feito o procedimento, poderia ter sido muito pior, sabe? E eu vi como foi difícil achar essa informação. Então hoje, como comentaram já no início, eu compartilho com meus amigos. Eu conto pra todo mundo que eu conheço sobre o caso, assim, tipo, como foi, sintomas e tal, pra justamente ajudar a galera que, tipo, às vezes aquela pessoa meio tímida, tem vergonha de falar sobre, e quando vê tem isso, sabe? Já aconteceu até, isso foi ano passado, acho que foi ano retrasado, eu não lembro agora exatamente o momento, mas eu recebi uma ligação de um cara totalmente desconhecido lá da minha cidade, que eu não recordo o nome, mas eu recebi uma ligação, aqui é o fulano daqui de Arroio do Meio e tal, eu fiquei sabendo do teu caso, cara, tu consegue me explicar direitinho sobre, porque eu acho que eu posso ter isso, e daí eu expliquei pra ele, então, tipo, achei muito legal que por justamente eu falar muito sobre assuntos, talvez alguém que eu conhecia ele, comentou com ele, pegou meu número e me ligou pra tirar dúvidas sobre isso, sabe? Então, eu acho bacana isso, poder ajudar pessoas que eu nem conheço, então, no caso, né? A chegarem terem essa informação, sabe? Isso eu achei bem... Eu acho que isso foi, tipo, o ponto crucial do meu caso, sabe? Sim. Que como é um negócio que cura rápido, se for precoce, né? Sim. Então, a informação acho que é o ponto decisivo. Cara, e é importante porque se tu encontrar alguma coisa diferente e tal, tu perceber alguma coisa diferente, cara, vai buscar ajuda, não custa nada, só vai te ajudar, né? Não tem essa questão de, eu não preciso de ajuda, né? Deixar um pouquinho o orgulho de lado, né? Isso. Eu até demorei um pouco, foram umas 3 semanas, né? Mais ou menos, eu devia ter ido logo, mas foi justamente como eu falei, porque eu nem sabia que isso existia no início, né? Então, tipo... Cara, e é comum entre os homens muito comum, isso. É bem comum. É por isso que a gente tá aqui, né? Isso. Tipo, cara, não tem o porquê, não faz sentido, sabe? E o pessoal que tá preocupado, como é que funciona, daí depois tira uma e tal, né? Pela cirurgia não foi o problema, eu até esqueci de comentar isso, questão da quimioterapia, a quimio te deixa estéril, mas não necessariamente pro resto da vida, tem chance de voltar a ficar normal, ou pode ser, dependendo do tratamento da quimio, pode ficar pro resto da vida. E tanto que o médico me deu possibilidade, então, de congelar antes alguma coisa, pensando no futuro, né? Sim. E eu neguei, eu sei lá, meio que confiei que ia dar certo, né?
E deu, agora eu tô com um guri já de 1 ano. Olha aí, cara. Fazendo que um ano história. agora é dia 12 em Que novembro. massa, Que cara. legal, cara. Então, pegamos meio de surpresa, assim, mas uma surpresa boa no caso, né? Cara, que massa. Então, com um testículo funciona também. Não, e outra, é um câncer como qualquer outro, né? Isso, A gente tá sujeito a isso em todo o corpo e não tem isso. diferença. E pensa, se eu não tivesse cuidado logo, quando vê, podia ter passado pro outro testículo, quando vê, eu não tinha... E podia ter, hoje não ter meu filho aqui comigo, né, cara? Né? Então, é aquele famoso efeito borboleta, né? Quanto antes, menos trabalho ou menos coisas tu vai passar depois. Legal. Cara, e tu comentou dessa questão de não ser algo de histórico familiar e questão hereditária, né? Mas a partir do momento que desenvolve em ti o câncer, ele começa a ser algo hereditário, ele começa as pessoas que vier a partir da ti, teu filho, enfim, a família a partir daí, ela começa a questão hereditária ou como funciona? Pois é, essa informação eu não fui atrás sobre essa informação direito, até porque agora é recente, meu filho, né? Então, tipo, e com a questão da pandemia e coisa, eu não tive muito contato com o meu médico pra tirar essas dúvidas, né? Uhum. Mas, que nem comentou ali questão de hereditário, eu lembrei agora que quando eu era pequeno, eu tive um problema na mesma região que se chama hidroceles, que é comum entre bebês e alguns adultos acima de 45 anos, que é a quantidade anormal de líquido no escroto envolvendo os testículos. E o médico comentou que isso pode ter sido um dos causadores, uma das causas, no caso, de eu ter ganhado esse tumor, então, no caso, no testículo. Que, então, quando vê que se alguém já teve isso, que é bem comum com bebês, quando vê se já teve isso, é bom também ficar ligado futuramente pra ficar mais de olho ainda, então, no caso, né, nos sintomas e coisas do tipo. Já é uma coisa que vem lá do começo, que pode te dar uma pista de algo do futuro, Isso, né? Então, aham. cara, Não importante. foi necessariamente hereditário, mas pode ter sido o causador do tumor que eu tive agora, esse caso que eu tive quando eu era bebê. Legal. Então é isso, pessoal. A gente espera ter contribuído com as informações, né, ter tirado dúvidas sobre esse assunto, que ainda hoje é um tabu, mas que a gente espera, né, que esse quadro venha a se reverter, né, no futuro próximo. Agradecemos também ao Maicon, que contribuiu com a gente, compartilhou sua história. Obrigado, Maicon. Foi muito legal aí conhecer a tua história de superação, né? E ver que tá tudo bem contigo e que tá tudo certo. Eu que agradeço o espaço, valeu aí pela conversa. É muito bom, então, ter esse tipo de conversa, ainda mais poder passar isso pra mais gente, então, valeu e parabéns pela iniciativa aí. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio do Escuta Essa Conversa.